Fala, juventude, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Ligados em Bike. Tava meio sumido aí. Férias, evento, família. Comecei a trabalhar. Agora consegui talvez aí fazer alguns treinos aí à tarde ou de manhã antes de ir pro trabalho. Quis conciliar tudo. A gente vai tentando e vai tentando equilibrar todos os aspectos da nossa vida, né? Tem a carga condicional disciplina, tem que se dedicar, cometer o ciclismo e a sua profissão. Se eu começar a andar só de bicicleta, as contas acumulam lá em casa e aí não dá, né? No vídeo de hoje aqui, falar um pouco aí XCO ou XC, XCC, ou conhecido também como Short Track, XCM, que na verdade muitos confundem XCM com XCP. Falar um pouco também da diferença dos dois, beleza? É isso aí. Então, pessoal, primeiro, para que o áudio esteja bom, gravar enquanto estiver andando. XCO só foi nomeado XCO depois que a modalidade passou a fazer parte das Olimpíadas. Se não me engano, foi em 1996 ou 97. Talvez aí Olimpíada de Atlanta nos Estados Unidos. Antigamente era só XC, não era XCO. Passou a ser XCO por conta das Olimpíadas. Hoje o O é de Olimpíada. Olímpico é a modalidade olímpica. No final desse vídeo eu vou falar também uma percepção que eu tenho em relação a isso aí. O que é o XCO? XCO elaborado aí no circuito hoje, né? Hoje em dia os circuitos estão ficando cada vez mais técnicos, ou seja, incluindo vários obstáculos. Agora, na maioria deles artificiais. O que eu quero dizer como artificiais? Esses obstáculos estão sendo construídos, né? Em determinados trechos da pista. A gente tem aí o Rock Garden, são os jardins de pedra. Nós temos os saltos, os drops, que são conhecidos como saltos, né? Nós temos os pumps. Nós temos as curvas de parede. Nós temos os wall lights, que são as paredes de madeira, né? Esses são os obstáculos artificiais que na maioria das vezes estão sendo construídos aí no circuito XC, XCO ou XC. E esses obstáculos estão cada vez mais ficando com um nível diferente, um nível maior de dificuldade. Acredito que porque o esporte no Brasil evoluiu, principalmente com as conquistas do Henrique Avancini.
do Avancinho, ter conquistado aí as coisas que ele conquistou. E ele ainda tem muito mais coisa para conquistar. Então está se construindo uma escola, né? Adotando aí o padrão talvez de alguns outros países já evoluídos nessa questão. Exemplo aí da Suíça, em que lá, Suíça, França, por exemplo, em que lá o esporte já é mais antigo, né? Os campeões, os melhores atletas têm a tendência a ter essa etnia. Então o Brasil está começando, né? E digo até está bem adiantado nisso aí, começando a inovar aí, e trazer para dentro das nossas competições o que tem lá fora, para que o atleta hoje que se desponte na categoria, nesse esporte, ele tenha condições aí de daqui a uns anos ser competitivo nas competições fora do país aí, por exemplo da Olimpíada. É mais ou menos o que os outros países fizeram com a gente em relação ao futebol. O Brasil tinha uma hegemonia no futebol, em que ele mantinha sempre aquele status de a super seleção, sempre o favorito, tanto que a gente é o maior número de vezes campeões aí. O que os outros países fizeram? Começaram a investir, né, em estudar, entender o futebol. E hoje vocês podem ver aí os jogos da seleção, a gente não é mais o favorito, a gente perde até para seleção aí que começou a jogar bola, vamos dizer assim, ontem, né? Contratação de técnicos brasileiros, né? Foi o primeiro passo aí, porque daí o pessoal levou o estilo de jogar para lá, números, estudar número, né? A gente fala muito em estatística. Uma bola parada resolve o jogo, uma falta bem batida resolve um jogo, e por aí vai. Vamos falar de mountain bike, né? Chegou uma subida aqui. Mas aí o XCO é isso aí que eu falei. E as pistas de XCO, elas têm uma quilometragem aí em torno aí de 4 a 7, 8 quilômetros, dependendo, 9. Depende da pista, tá, gente? O que é feito aí? A extensão da pista. Vocês podem fazer uma pista de XCO de 15 km se vocês quiserem. Porém, para a questão televisiva de transmissão, eles fazem um cálculo. Uma prova de XCO tem que durar em média 1h20 minutos. Eles fazem o trajeto e pegam o tempo de um atleta, um dos melhores atletas, calcula a quantidade de voltas. Se o cara der, por exemplo, 12 voltas em 1h20, sinal que a pista ficou pequena. Eles vão lá, aumentam um pouco na pista. Realmente os lugares construídos têm essa facilidade. E aí eles chegam aí na quantidade de voltas que é suficiente para poder estar não trazendo uma certa chatice, né? Você imagina dar 12 voltas na pista, é um pouco cansativo até para o atleta. Então eles buscam aí a casa aí de 6, 7 voltas, 8 voltas, dentro desse tempo aí de 1h20, que é para ser transmitido, né? Dados os níveis de dificuldade da pista. Isso é o XCO. Partindo para o XCC, que é o Short Track, o que quer dizer? O que é o XCC? Eu vou tentar depois conseguir aí a denominação dessa sigla. Eu não lembro agora de cabeça, mas eu tenho isso lá em casa lá. Vou colocar na tela.
aí. XCC aí é uma espécie de XCO, só que menor, é uma prova rápida. É uma prova aí que ela dura 20 minutos mais uma volta. Porém, para fazer isso, o que eles fazem? Eles pegam um determinado trecho da pista XCO, né, e cortam um pedaço ali, em que o atleta vai dar ali 7, 8, 9 voltas dentro de 20 minutos. Então isso aí fica geralmente com 900 metros, 1 km, 1 km e pouco, dependendo até mais, até 2 km. Depende da rolagem da pista, né? E a dada largada aí os atletas, que eles vão rodar 20 minutos. Rodou 20 minutos, e na hora que ele passou na marcação de tempo lá nas antenas lá no poste de largada, na hora que ele deu 20 minutos, que ele passou ali, o atleta abre a última volta e ele encerra a prova ali. O atleta que está em primeiro, no caso, né? Tem a zona de corte e tudo, que são aqueles atletas que são removidos com geralmente 80% do tempo do primeiro, que é aquele atleta que possivelmente o primeiro atleta vai começar a dar uma volta em cima dele e ele vai começar a atrapalhar os demais atletas, então ele é removido às vezes antes da final da prova. O XCC é basicamente isso, né? E a gente tem o XCM, que aí o M ele vem de maratona, porém hoje em dia muito tem se feito o XCP. Que o XCP, o que é o XCP? Ele é o pessoal confunde XCM com XCP por quê? O XCM, a maratona, ela tem uma quilometragem maior, né? O XCP ele tem uma quilometragem menor, vamos dizer assim. Não sei falar agora os valores em si das quilometragens, mas ele tem uma quilometragem menor. E ele é aquele competição que você larga de um ponto, faz um trajeto e termina naquele mesmo ponto, vamos dizer assim, né? Então XCM, XCP, há um pouco dessa confusão aí. A gente até não critica muito de alguns regulamentos aí, de algumas provas que a gente vai, o cara colocou lá maratona. A gente mesmo faz isso, ó, o pessoal que vai na maratona, mas quando você abre o regulamento para ler, tá lá a modalidade XCP, que é isso que eu tô falando agora. Então a gente tem essas 3 modalidades, e dentro dessas 3 modalidades que eu tô falando aqui agora, mountain bike não é só isso, né? Mountain bike tem aí também o downhill, que não é a minha praia, portanto eu nem tô falando de downhill aqui. Tem outras modalidades aí também, que é o Eliminator e tal. Mas eu tô falando dessas modalidades para me poder embasar o que eu vou falar no final aqui pra frente, que é a minha percepção, que eu acho dessa questão. Por quê? Porque a modalidade olímpica, sendo somente o XCO, eu acho ela muito desmerecedora dos atletas. Vou acabar de fazer esse versículo aqui, e o vento vai atrapalhar.
modalidade, a Olimpíadas ter somente essa modalidade, XCO, se merecer o atleta em si. Por quê? Em outras modalidades de competição de esportes, exemplo, principalmente os esportes coletivos, vôlei, futebol, basquete e até outros esportes, por exemplo, tênis. Deve ser um bom exemplo que eu vou pegar aqui e falar. Dada a quantidade de atletas que vão, por exemplo, disputar um torneio de tênis, eu sei que existe, vai ter que existir a eliminatória, né? Os países vão, é feita ali a espécie de copinha ali e o atleta vai para disputar. Então ele tem vários jogos até ele ser o campeão coroado, a medalhista olímpico de ouro, prata ou bronze, né? E a gente está no ano antecessor no Olímpico aí, a gente tem brasileiros aí competindo aí para poder tentar representar o Brasil lá nas Olimpíadas do ano que vem. Eles vão fazer um trabalho violento no Brasil esse ano, para ir para lá ano que vem, para correr uma corrida da vida deles, vamos dizer assim, competindo com os outros países. Sendo que aqui no Brasil, para conseguir essa pontuação, eles vão percorrer as 3 modalidades. Eles vão fazer aqui o XCO, vão fazer o XCC e vão fazer o XCM, para chegar lá ano que vem e correr somente o XCO. Então eu acho que os Jogos Olímpicos no mountain bike já está na hora deles criarem um sistema, um jeito de que os atletas vão para lá e, um exemplo, pontuem. Na quinta-feira vai ser a maratona. Eles vão largar todos os atletas correr a maratona. Vai ser dada a pontuação dos tantos primeiros. Vão acumular 500 pontos. Tá, primeiro 500 pontos, segundo 400, terceiro 300 e assim vai. Depois no sábado, por exemplo, eles vão correr um short track, onde vai valer também uma pontuação, e eles vão ali classificar-se. Então o atleta que foi mal na maratona, ele indo bem no XCC, ele pode recuperar pontos, né? E vão ajudar ele a ser o medalhista de ouro, por exemplo, no final da competição, que seria, por exemplo, no domingo, onde eles correriam um XCO e sairia ali o grande campeão, o medalhista de ouro, o medalhista de prata e o de bronze. Então eu acho que seria a forma mais justa de contemplar tudo que é feito no esporte, porque hoje a gente já tem o pessoal, a gente está no meio da Copa do Mundo, né, de mountain bike, e onde já existe isso. Porém, a Copa do Mundo era disputada o XCC, que é o short track, e o XCO. Por que a UCI partiu por esse lado de contemplar só o XCC e o XCO? Porque são as 2 provas que podem ser televisionadas, né? Então comercialmente foi pensado aí que comercialmente é melhor essas 2 modalidades. Dá para transmitir, dá para assistir, gera renda, o patrocinador paga, o cliente assiste, uma pessoa em casa vê. Mas não é o que contempla o esporte em si. E a gente vai ter um mundial também de maratona, né? A gente tem o mundial de maratona e a gente tem o mundial de XCO. Inclusive o Vancino foi campeão mundial de maratona. Ou seja, o cara já foi campeão
mundial de maratona, já foi campeão mundial, ó, já foi campeão, já ganhou Copa do Mundo de XCO, já ganhou XCC. Mas aí você fala assim, ah, ele não é medalhista olímpico. Por quê? Porque ele competiu uma corrida só, XCO, né? Vamos dizer assim. Opa, beleza? Tranquilo, né? A lâmpada acende mesmo. É, tô piscando. Falou. Falou. As Olimpíadas que ele correu 2016, né? E tal. 2000 e a última agora em Tóquio. Ele não conseguiu medalha, apesar de que ele conseguiu o melhor resultado de um brasileiro na última Olimpíada. Se não me engano, ele foi 11º. O melhor resultado de um brasileiro na Olimpíada no mountain bike. Mas não é uma medalha. Quem sabe se o formato que eu acabei de falar fosse implantado, mais atletas teriam mais chance de concorrer a essa medalha, dada a recuperação que eles teriam que ter. O cara vai correr bem na maratona, descansar, recuperar para correr o XCC, descansar, recuperar para correr o XCO. Então são mais variantes durante a competição, porém essas variantes trariam, na minha opinião, mais equidade para a competição. Para terminar o vídeo, gente, deve ter ficado muito longo, eu queria dizer o seguinte: o XCO, ao meu ver, não tem que ser muito difícil para as pessoas que estão iniciando. Tanto que eu, junto com alguns amigos do nosso grupo, trabalhamos aí num espaço, foi nos cedido aí, construímos uma pista, junto com a ajuda de mais outras pessoas, né, do próprio local onde foi cedido mesmo. Há um movimento em torno disso aí, para que seja construída, né? A gente construiu uma pista que ela gosto de falar sempre essa palavra, ela é uma pista inclusiva. O que é uma pista inclusiva? Eu lembro que a primeira vez que eu andei numa pista CO, eu empurrei 70%. Eu saí de lá com um sentimento assim: cara, eu sou muito ruim. Você tá doido, eu sou péssimo. E outro sentimento que eu pensei ao mesmo tempo foi assim: eu tenho que melhorar. Só que eu vou buscar melhorar. E desde então eu tenho buscado melhorar. E me colocando no lugar das outras pessoas, eu tive esse vislumbre, essa ideia de tentar construir esse espaço, fomentar esse espaço, justamente para isso, para que outras pessoas, assim como eu, cheguem lá no primeiro momento e saibam que elas não sabem o que precisam saber, que precisam evoluir, mas que existe um lugar em que você pode tentar aprender, tentar evoluir, tentar melhorar, né? E eu acho que é isso que falta no nosso país. Não só ter uma competição nacional, regional, municipal, pertinho de você aí, que eleva o nível. Se você não estiver bom o suficiente para poder fazer, você não consegue fazer. Mas que também existam espaços, né, para que você e as crianças que estão vindo hoje, que se interessem pelo esporte, que elas possam aprender, que elas possam evoluir. Exemplo disso, na minha cidade não existe uma pista de pump track. Numa cidade logo perto de vizinha, pequenininha, cidade bem menor que a minha, eles têm uma pista de pump track na praça, no centro da cidade. Ou seja,
um espaço onde que às vezes a gente passa lá, a gente não vê ninguém, mas que é uma semente que foi plantada ali e que no futuro às vezes as crianças ali da região vão poder entender para que serve aquilo ali e ganhar experiência com aquilo ali. Não só as crianças, mas os adultos também. De vez em quando eu vou lá dar uma treinada também. E é isso aí, gente. É vídeo de falação, mas o bom é que vocês não viram minha cara. O importante é vocês não verem minha cara, só ver minha voz e saber aí que enquanto eu pedalo eu falo pra caramba. Gostou? Compartilha da minha opinião, bote nos comentários aí, deixa se inscrever no canal, deixa o seu like. Valeu!